A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso sexto áudio, sexto estudo, o currículo de Davi, né? Baseado em 1 Samuel capítulo 16, verso 17 e 18, meus irmãos, né? Um tema muito forte, muito propício, muito bom, e a gente está falando do currículo de Davi, aonde Saul faz um pedido a um dos seus servos, né? Ele pede, me traga alguém que sabe tocar. Ele só pediu alguém que tivesse habilidades em tocar um instrumento. Porém, aqui Davi é mencionado por esse servo com não só uma qualidade, mas 5 qualidades a mais, além de saber tocar. E aí, eu achei até a 7ª que eu já mostrei para vocês, né? E a 7ª foi que ele é encontrado no pasto, cuidando de ovelhas, que significa que era um pastor, aquele que zela, que cuida de um rebanho. Amém? Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar da 4ª qualidade que ele tem, que é justamente um homem de guerra, né? O servo de Saul disse que ele é um homem de guerra, meus irmãos. Olha que forte, né? Ele é considerado um homem de guerra. E isso nós vamos entender um pouquinho aqui. Olha só, né? Deus nos chama para guerrear. Você sabia disso? Porque quando você vem para Jesus, você é uma ovelha. Você é cuidado, tratado, né? É tirado os carrapichos de você, é tirado as coisas que grudaram lá no mundo em você, e aí você é tratado de uma maneira para que você venha para Cristo mais limpo, né? E aí a própria igreja, o pastor vai cuidando dessa ovelha. Só que aí, com o decorrer do tempo, é mencionado a você que você está numa guerra, não é verdade? Bom, o próprio apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 6, vamos dar uma olhadinha? Efésios capítulo 6, poxa pastor, eu achei que seria só sombra e água fresca, não vai ser bem assim não, até porque o nosso descanso não é aqui. Em Efésios capítulo 6, no verso 10 em diante, Paulo diz para você se fortalecer, Paulo diz para você se revestir, para quê? Para uma guerra. E aí ele vai explicar que guerra é essa. Olha só o que ele diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tá vendo? Ele fala para a gente se fortalecer no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala das astutas ciladas do diabo. E aí, meus irmãos, agora, ele falando das astutas ciladas do diabo, ele vai trazer a clareza sobre essas astutas ciladas. E a gente tem que lutar contra a carne ou contra o sangue, ou contra a carne ou contra os espíritos malignos. Aí ele vai responder essa pergunta. Por que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes malignas, né, espirituais, e nos lugares celestiais. Então ele fala de uma classe de demônios, não quero ficar dando nome aqui, né, mas olha só que existe uma hierarquia, né, ele começa falando, ó, contra os principados, depois contra as potestades, tá vendo? É outra classe. Depois os príncipes das trevas. Então existem os príncipes das trevas, meus irmãos. Contra as hostes espirituais da maldade, viu? Então esse tipo de classes de demônios vem lutar contra nós. E se nós não estivermos revestidos no Senhor com as armaduras dele, vamos perder. E aí ele continua. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deu para entender que ele
deixa claro para você, né? Então a gente está falando de Davi. Davi era um homem de guerra. E eu preciso explicar para você o porquê que nós também temos que ser homens de guerra, né? Porque você é chamado para isso. Dá um pulo comigo em 2 Timóteo. Vamos lá? 2 Timóteo, no seu capítulo 2, e no verso 4, 2 Timóteo 2, 4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, peraí. Quando aceitamos Jesus, significa que a gente acaba sendo alistado também para uma guerra, né? Porque Efésios 6 já explicou. Antes você não sabia disso, então você tomava pau. Toda hora tomava uma surra e não sabia nem o porquê que as coisas davam errado na sua vida. Aí você vai saber também porque que a Bíblia diz assim, que conhecereis a verdade vos libertará. Agora sim você sabe que você está numa guerra, mas você não está só. Mateus 10:34 diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas sim espada. Assim, entendemos então que temos uma espada para guerrear. E com essa espada podemos lutar contra o mal. E a espada é a palavra de Deus, meus irmãos. Isto é muito importante. Então agora, se você não sabia, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, te chama para uma guerra. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, te mostra com quem você tem que guerrear. Isso é o que você tem que entender. Davi sabia honrar e defender, sabia? Ele tinha isso nele. Ninguém ficou ali falando, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Não, ele tinha isso nele, de fazer a vontade do Senhor, guerreando. Dá um pulinho comigo em 1 Samuel, vamos lá? 1 Samuel. Lá no Antigo Testamento, se você tiver com a sua Bíblia aberta, né? 1 Samuel capítulo 17, o verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Na verdade, Davi estava falando uma palavra bonita, mas o exército estava escondido. Então Davi sabia honrar e defender. O exército devia estar falando isso. Quem é esse incircunciso? Mas o exército estava com medo. Então Davi agora, ele nos mostra a coragem, a valentia que ele tinha para lutar, enfrentar e vencer. Ele colocou isso em seu coração. Nós entendemos. Muitos cristãos não querem guerrear, sabia? Mas eles querem correr do diabo. E não é isso que Deus quer. Houve uma certa vez que, em tempos de carnavais, aconteceu que um homem se fantasiou de diabo, né? Ele colocou uma máscara horrível, bem colada no rosto, bem horrível mesmo de um diabo, né? Como várias feições feitas por aí afora, e com chifres e tudo. Então ele colocou uma capa, um tridente e saiu para o carnaval. E ele começou a beber, e de repente estava bêbado demais. O que aconteceu? Ele sentiu vontade de entrar numa igrejinha que ele viu. Eu vou dar um susto, né? Eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou lá dar um susto, só um sustinho só. Então, ele entrou correndo. Quando ele entrou correndo, uma mulher, uma senhora, viu e já logo foi falando, tremendo: Senhor diabo, eu nunca fiz nada, nunca falei nada contra o Senhor. Quem fala mal do Senhor é o pastor. É ele que fala mal do Senhor. E muitos daquela igreja saíram correndo naquele dia. Deu para entender, meus irmãos, que as pessoas estão na igreja, mas morrem de medo dessas coisas? E se bobear, vendem o seu irmão, entregam o seu irmão para tentar defender a sua parte. Isso é errado. Isso não pode. Por isso que temos que tomar cuidado e ter certeza de quem nós estamos servindo, a quem estamos servindo, para não fazer errado. Amém, meus irmãos?